Eu pergunto se você apertou a mãozinha. Apertei. Gente, deixa eu deixar vocês felizes. Ai, vai, começa. Vocês não terão prova dessa matéria, que eu não vou Ai, que chato. Graças a Deus. dar. Vocês Mas querem? Peraí. eu amo geriatria. Mas se vocês quiserem, eu tenho prova. Não, peraí. Eu tô fingindo que eu sou uma boa aluna, dá licença? Então. Eu, hein? Que horror. Também disfarçar. Ah, você quis dizer que era uma boa aluna. Lógico. Pro, tudo isso é para hoje? E meu happy hour? Fica onde? E meu happy hour? Fica onde? Tudo isso é para hoje? Não, gente, é só um pedaço que eu vou dar hoje. Essa aqui é todos os nossos PowerPoint de todos os dias, amém. Tá bom? Tá, entendi. Olha como faz a injeção. Bora lá. O que a gente fala de longevidade? O que é importante? Nós falarmos dos países desenvolvidos, eles falam que longevidade é nos primeiros tempos que ocorre o envelhecimento. Esse envelhecimento que a gente fala que eu quero envelhecer com longevidade, né? Então, a partir do que eu quero, né? Da onde eu quero que esse processo aconteça, de forma mais rápida, né? Para eu ter um tempo para me organizar socialmente, a minha saúde está adequada, a minha saúde ela eu tá bem comigo mesmo, ou aquele idoso capenga, sentado no sofá, cochilando, que quando fala não escuta porque tem problema de audição, e aí sucessivamente. Então, ele fala também que no Brasil, no ano de 2050, a expectativa é que no mundo existirão mais idosos do que criança, abaixo de 15 anos. Tá? Em 2050. Por quê? Hoje a gente estamos aí pensando que esse idoso está... o mundo está deixando de ter idoso, criança, e está tendo mais idoso. O mundo está envelhecendo. Gente, conceito de idoso. Quando vocês têm um velho em casa, esse nome te remete a alguma coisa, velho? O que remete a vocês, velho? Velho para mim não é idoso. Não, o que remete velho para você? O nome velho. Hein? Uma coisa antiga, com muita idade. Você tem uma blusinha velha. O que você faz? Ai, eu uso, eu adoro. Eu não uso, não. Se eu tiver velhas em boas condições, eu dou. E se não tiver velha em más condições? Aí joga fora, né? Sim, né, Pro? Vou dar? Vai pro lixo. Vamos falar que velho é trapo e estrada. Exatamente. Por isso que no começo que eu falei, velho não é o idoso. Isso. Então, velho quer dizer preconceito. Aquele velho lá, aquele caquético, coisa velha. Ah, isso aqui tá muito velho, tá tudo rasgado, eu não quero mais. Então, velho é como a gente fala. Velho é aquilo que eu não quero. Então, o que a gente fala de conceito de idoso? O idoso cronologicamente. Ele está ficando idoso com a sua experiência de vida. É um indivíduo com 65 anos ou mais, nos países desenvolvidos. No Brasil, idoso é a partir dos 60 anos de idade. Tá? Nos países desenvolvidos, 65 anos para o idoso. No Brasil, 60 anos. Gente, então, outra coisa importante. Eu sou um idoso, né? Então, eu sou um idoso. Eu quero ser um idoso senescente.
senescência quer dizer que refere ao processo biológico inerente ao organismo. Então, eu estou ficando idoso, começou a aparecer o meu cabelo branco, começou umas rugas. E isso é cronologicamente, é do meu organismo. É progressivo, perfeito? E senilidade quer dizer de traumas, resultante de trauma, de uma hipertensão, de uma diabetes, de um problema de coração. Então, tudo isso vem a ser senilidade. Eu quero ser um idoso senescente, ativo, trabalhando, indo para a rua. Eu não quero ser um idoso com senilidade, aonde eu vou estar deitado numa cama, né, por causa de um problema de saúde, por uma coisa patológica. Então, senescente é o fisiológico, é tudo que acontece no meu organismo fisiologicamente. E senilidade é quando ele tem uma patologia instalada, ok? Ok. Ficou bem fácil entender isso? Sim, Pro. Dá para entender. Perfeito. Então vamos para o próximo. O que estuda a geriatria? Eu não sou geriatra, eu sou gerontólogo. Geriatria é o ramo da medicina, é o ramo que o médico estuda. E gerontologia pode ser o auxiliar, o técnico, o auxiliar de enfermagem, o psicólogo, o serviço social, o enfermeiro, e aí sucessivamente. Ok? Então, aí só para vocês poderem entender um pouquinho. O senhor fez um curso, esse curso, então? Esse curso aí o senhor fez? Eu sou gerontólogo. É um curso isso daí? Não, para mim, para enfermeiro, é uma especialização. Para vocês estudarem uma atividade a mais. Né? Para vocês. Tem essa especialização, Pro? Oi? Tem essa especialização? Para enfermeiros tem. Para enfermeiros tem. Auxiliar de técnico, não. Auxiliar e técnico, eles fazem uma especialidade, mas é que nós estamos, o ESA está montando o curso para você já sair idoso, né? Trabalhar em clínica de idoso. Alguns cursos falam que vocês vão fazer o quê? Cuidados de idosos. Só que é diferente. Uma coisa é cuidar de idoso. O idoso senil, com problema senil. Agora, e quando eu cuido do idoso, que ele é senescente, que eu só vou acompanhá-lo, entendeu? Então, é isso que a gente está aí tentando aprovar no MEC esse curso para vocês. Só que o MEC ainda está em visita, está vendo o curso e está vendo se eles deixam a gente fazer esse curso. Aí vocês fazem com uma especialidade, tá? Além de tudo, em todos os locais, na área da saúde, nós temos um programa de saúde da pessoa idosa. Isso é uma política pública. O que vem a ser uma política pública? Ela vem contribuir para o idoso, né? Para o envelhecimento ativo e saudável. Aquilo que é o grande objetivo nesse processo. Eu quero que o meu idoso ele envelheça ativo e saudável. Não aquele idoso que envelheça com problemas, com acamado, né? Cheio de doença. Então, a gente quer que esse idoso envelheça aí saudavelmente. Tá? Então, quando a gente pensa, quando eu estudo isso, a gente também vê o programa da pessoa idosa. Nós temos no Estado, nós temos algumas OS que têm esse programa, tá? Nós temos a OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, que ela define o envelhecimento como um processo sequencial e individual, acumulativo, irreversível e universal. Todo mundo vai ficar idoso. Aquele que não morrer antes vai ficar idoso. Perfeito? Então, não é um processo patológico. Eu não quero que esse idoso tenha deterioração no organismo, né? Eu quero um idoso com saudável,
né? Que ele consiga comer sozinho, que ele consiga tomar seu banho sozinho, que ele consiga lembrar de apagar a luz, de desligar o fogo, e aí sucessivamente. Então, isso quando a gente fala do envelhecimento que a OPA traz para a gente, né? Um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível e universal. É essa a importância que a gente fala do idoso, de maneira que torne menos capaz de fazer frente ao estresse do meio ambiente, portanto, a sua possibilidade de morte. Hoje em dia, a gente fala muito, né? Nós não temos uma vida saudável para envelhecer saudavelmente. Nenhum de nós. É igual a menina, não dormia a noite inteira, vou dormir agora, quero tirar minha madorna, né? Para poder trabalhar de noite. O envelhecimento dela pode ter problemas, pode ser afetado. Então, é isso que a gente acaba falando. Então, o envelhecimento ele tem que ser saudável. Quais são essas políticas públicas, né? Que a gente fala do idoso? Foi na década de 90, a OMS, que é a Organização Mundial, ela passou a utilizar o conceito envelhecimento ativo. Então, o que ela quer incluir? Ela inclui que, além dos cuidados de saúde, os fatores do envelhecimento pode ser compreendido como um processo de otimização das oportunidades de saúde, participação de segurança com o objetivo de melhorar a qualidade de vida e que as medidas das pessoas fiquem mais velhas. Então, ele quer te falar sobre isso, ele quer falar que o idoso tem que ter mais oportunidades, né? Fiz 50 anos, não adianta que eu não vou conseguir mais emprego. Isso não é verdade. Se eu sou uma pessoa senescente, eu consigo um emprego no meu futuro, né? Mas só que eu tenho que saber o que eu estou fazendo, perfeito? Favorecendo uma vida prática, como atividades físicas no cotidiano, lazer, prevenção à saúde, situações de violência familiar urbana. Nós vamos aprender algumas coisas, né? Algumas pessoas, os idosos aí, acometem violência familiar, urbana, que acontece muito no meu dia a dia, desse idoso. Então, eu tenho que tomar alguns cuidados. Quais são as políticas do idoso no SUS? O Ministério da Saúde, em setembro de 2005, 15 anos, definiu a agenda do compromisso pela saúde e agrega 3 eixos que são muito importantes vocês lembrarem disso. Pacto em defesa do Sistema Único de Saúde, o SUS, o Pacto em defesa da vida e o Pacto de gestão, tá? Então, quais foram pactuados? 6 prioridades no Pacto em Defesa da Vida. São 6 prioridades, sendo que 3 delas têm especial relevância, que são essas relevâncias que acaba falando deste meu idoso. Perfeito? Então, é esse que vai trazer o que o meu idoso precisa, o que o meu idoso acaba a gente tendo que fazer. Então, bora lá. Quais são essas 3 relevâncias com o planejamento para a pessoa idosa? São elas: saúde do idoso, promoção da saúde e fortalecimento da atenção básica. Então, os 3 que em especial são os 3. Saúde do idoso, a promoção à saúde e o fortalecimento da atenção básica. Então, são esses. Oi. Pode falar. Alguém ia falar? A promoção... Acho que não, Pro. Tá. A promoção da saúde. Essas ações políticas nacional da promoção à saúde, a portaria 687 da GM, de 30 de março de 2006. Ele fala a divulgação e implementação da política nacional de promoção à saúde, que é o PNPS, né? Que é a Política Nacional de Promoção da Saúde. Então, eles fazem isso. Alimentação saudável. Todo idoso tem que ter alimentação saudável. Ele tem que acabar aí fazendo toda essa parte de alimentação saudável. Ele tem esse direito. A prática corporal. Então, ele tem que fazer atividade física, né? Então, quanto mais eu ajudo o meu idoso nessa atividade física diária,
isso vai me ajudar muito. Prevenção e controle do tabagismo. Antigamente, as mulheres fumavam porque viam suas mães fumando, seus pais fumando, e eles não fumavam pelo prazer de fumar, ele fumava porque isso aqui, fazer isso era chique, tá? Então, por esse motivo, eu fazer isso aqui para eles era chique, né? Pode ver que as mulheres ficavam muito com aquelas piteiras enormes, qual que seria a piteira mais bonita, aquela com de ouro e um monte de coisa, elas ficavam segurando desse jeito, né? Porque era bonito elas segurarem assim, as mulheres. E a mulher chique, ela tinha que usar piteira. Perfeito? Redução da morbidade e mortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas. Então, algumas pessoas acabavam... É normal eu tomar um gole antes da janta ou tomar um uísque antes do jantar. Mas não ficava só no uísque, né? Um só, ficava em vários. Isso. Não precisa, obrigado. Então, é isso, né? A redução da morbidade, a prevenção da violência e o estímulo à cultura de paz. Então, violência contra o idoso. Meu idoso é acamado, ele recebe uma aposentadoria. O que eu vou fazer? Eu acabo fazendo, não usando a aposentadoria do meu idoso, né? Ele não sabe mais mexer, ele não consegue saber, ele não sabe mais quanto ele tem dinheiro. Não é algumas realidades. Outros idosos aí conseguem ter uma outra realidade. Promoção e desenvolvimento sustentável. Ele consegue se sustentar, ele consegue se promover, ele consegue se alimentar com o salário dele e acontece dele aí sustentar mais pessoas da família. Perfeito? A Política Nacional de Saúde de Pessoa Idosa, o PNSPI, ele fala o quê? Ele tem uma portaria que foi prorrogada de 2.528, 19 de outubro de 2006. Define que a atenção à saúde dessa população terá como porta de entrada a atenção básica e a saúde da família. Então, ele fala que a unidade básica de saúde, ele tem que dar todo o aparato, todo o serviço de especializada e de média de alta complexidade. Ele tem que ajudar esse idoso a qualquer momento da sua vida, a qualquer momento que ele precisa de uma pessoa para tomar conta dele. Hoje eu tenho N coisas aí que pode ajudar, tá? Esse idoso. Então, o que eu posso fazer por esse idoso? Eu tenho vários tipos de programa. Só que a gente entra para a gente poder ver aqui, ó. O que acontece? O aspecto físico no envelhecimento. Então, quando a gente fala em anatomia, nós estamos falando do sistema cardiovascular. O que é fisiológico? E aqui nós vamos ver o fisiológico em relação ao meu idoso, tá? O sistema cardiovascular, ele pode ter uma cardiopatia, é a principal causa da morte do idoso. As válvulas cardíacas se tornam mais espessas e mais rígidas, perdendo músculos e artérias cardíacas, a elasticidade. Por isso que muitas vezes vocês falam, nossa, o coração desse paciente, ele bate tão devagar. Por quê? Ele já teve aí, tá mais espesso, né? Tá mais rígido. Então, por isso que a gente acaba vendo. Ele não tem mais aquela elasticidade, né? Com o passar dos anos. Para se calcular uma frequência cardíaca para uma pessoa idosa, deve-se usar a seguinte relação: 220 menos a idade em anos. Alguém tem algum idoso que pode fazer essa conta? Tem meu pai, com 73. Aí faz menos 220, Pro? 220 menos 73. A pressão do seu pai tem que ser até 150. Entendi. Eu, de repouso, a gente ia procurar a frequência cardíaca, como eles são bem velhinhos, tinha vez que a gente nem conseguia achar, né? Que a gente ia no pulso, né? Nem conseguia achar.
Então, é isso que a gente faz para uma pessoa idosa, é calcular a frequência cardíaca. Então, aí, ó, 147 do seu... Mas é difícil para algumas pessoas, né? Porque aí acaba perdendo. Então, ó, olha aí como que acontece. Falei, Pro? Oi? Você ouviu o que eu falei? Não, né? Não, acho que falhou. Então, eu falei que quando a gente estava fazendo um estágio na casa de repouso, era difícil achar a frequência cardíaca do paciente, porque era muito pouquinho, né? Você percebe que fica endurecido as veias dele, né? As artérias, fica estranha. Você não consegue sentir contato. É meio difícil. Você tem que procurar muito, muito. É bem lá no fundo, bem superficial, que você talvez nem consiga sentir, né? Não é isso? E o problema maior é usar o dedão. Sim. E o problema maior é usar o dedão, porque você tem um falso, porque o seu dedo pulsa, seu dedão pulsa. Então você tem que usar os dedos, né? Isso. Tá? E aí outra coisa importante no cardiovascular é a hipertensão, que é um fator de risco grave em todas as idades para doença cardiovascular. Acidente vascular cerebral. Gente, quando a gente pensa que um idoso ele teve um AVC, ele primeiro teve uma hipertensão para poder aí ter um problema sério, tá? Quando a gente fala hemorrágica, tá? O isquêmico, vocês sabem que é um fechamento de alguma coisa, tá? Que nós vamos ver isso mais na frente, tá bom? Então, bora lá. A hipertensão sistólica isolada, a leitura sistólica excede a 140 milímetros de mercúrio e a medição, não é medicação, tá? A medição da diastólica é normal ou quase normal, menor que 90 miligramas por milímetros de mercúrio. Tá? Então, aí nós temos o que a gente vai poder entender. A sistólica isolada, a 140 a 90 milímetros de mercúrio, que é o normal de um idoso. Nós temos uma hipertensão primária, que a pressão diastólica é superior ou igual a 90 milímetros de mercúrio, independente da pressão sistólica. Eu tenho que ela sempre vai ser isso, ela não muda, ou ela pode abaixar, mas ela sempre vai ser 90. Né? Nós chamamos de hipertensão primária. E, além de tudo, nós temos a hipertensão secundária, que pode ser atribuída a uma causa subjacente, que ele tem um aumento e aí ele tem uma disfunção. Qual tipo de disfunção ele pode ter? Uma insuficiência cardíaca congestiva, uma doença da artéria coronária, arteriosclerose, hipertensão, ele claudicando, intermitente com dor na perna causado pela deambulação, ele precisa de andar aí, né, forçando essa perna, uma doença vascular periférica, uma hipotensão ortostática, né, por causa de alguma coisa, uma disritmia, um acidente vascular cerebral, que são os derrames, e o infarto agudo do miocárdio, que é o ataque cardíaco. Nós temos muito pouco para esse idoso. Então, o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer a promoção da saúde desse idoso? Então, como que eu posso promover, ajudar exercícios regular, dieta adequada, controle do peso, medições regulares da pressão arterial, gerenciamento do estresse e cessação do tabagismo. Se vocês aí, alguma pessoa cuida de um idoso, você está achando que está meio estranho, peça aí, se você trabalha de noite ou trabalha de dia, peça para o cuidador da manhã fazer o quê? Um quadrado e colocar manhã, tarde e noite. Sempre naquele horário, 9 horas da manhã, vai aferir a PA desse idoso durante 7 dias, à tarde e à noite. E aí, vocês vão ver quando está oscilando essa pressão dele. O que acontece mais? Se é mais à noite, se é mais de dias, se depois que ele relaxa, está tudo bem, né? Quando ele acorda de manhã, e aí sucessivamente. Então, a gente vai ver o que acontece, aonde que ele tem esse aumento de hipotensão. É essa que a gente precisa aí ajudar esse idoso para poder mostrar o que está acontecendo. Tá? É considerar a realização de 5 a 6 refeições por dia, né? Quanto menos você dá comida para ele, não é que você dando pouca comida, você vai dar mais vezes. Então, o que eu faço com isso?
essa alimentação. Eu não aumento a carga cardíaca dele, né? Que pode acontecer com grandes refeições, né? Então eu vou ter um problema sério. Os extremos de temperatura também devem ser evitados, nem muito quente, nem muito frio. Alterações anatomofisiológicas do envelhecimento. A frequência cardíaca em repouso, ela fica normal. A frequência cardíaca em exercício, ela cai. A complacência ventricular, ela cai. O volume sistólico, ela cai. Diastólico, também cai. O débito cardíaco também cai. Consumo de oxigênio diminui e a pressão arterial aumenta. Aumenta tanto em repouso quanto em exercício. Cerca de 10 a 40 milímetros de mercúrio. Tá? Isso pode acontecer no idoso. Lembre-se de tudo. Só a PA... Ó, lembre-se que tudo diminui. Só a PA que aumenta. Entendeu o trocadilho? Tudo diminui. Só que aumenta. Não entenderam? Tá bom, então. Entendi, Pro. É porque ninguém falou nada, eu fiquei assim, boiando igualzinho esse macaquinho. Eu não entendi. Prefiro não comentar, né? Porque eu tô com um fone. Fone não, eu tô com a minha caixinha de som alta, sabe? Pronto. Meus filhos estão assim, mas eu entendi perfeitamente. Não te escutei, meu amor. Olha que eu entendi perfeitamente. Porém, não comentei, porque eu tô com a caixinha de som e fazendo as minhas coisas, meus filhos estão aqui. Ai, tá bom. Sistema respiratório. O que acontece no sistema respiratório? Né? O diâmetro torácico anteroposterior é aumentado. Percebe que eles ficam um balãozinho aqui, né? Parece um tonelzinho. Né? O colapso osteoporóstico das vértebras resultando em cifose. Eles não fazem isso? Eles não ficam assim, ó? O idoso? Parece que eles sentam em cima da bunda e aqui, ó, ele cai aqui. Carrega o mundo nas costas. E... Aí aqui, ó, vira um tonelzinho, né? E aí nós temos um problema sério, a calcificações das cartilagens costais, a mobilidade reduzida das costelas e a eficiência diminuída dos músculos respiratórios. A rigidez pulmonar aumenta e a área de superfície alveolar resulta no volume residual pulmonar na capacidade vital diminuída. Então, diminui essa capacidade, né? Essa respiração, parece que tem hora que eles não estão nem respirando. Aí parece que eles lembram que tem que respirar. Perfeito? A troca gasosa e a capacidade de difusão também são diminuídas. Alguns idosos conseguem sobreviver aí com uma saturação baixa, não muito baixa também, tá? A menor eficiência da tosse, tem mais tosse, porque diminui a atividade do espaço ciliar, reduzindo o espaço, esse ciliar acaba morrendo, aumentando a pessoa idosa mais vulnerável a infecções respiratórias. Então, eu tenho esse problema sério, tá? Então, o que eu posso aí ajudar na promoção de saúde para esse idoso? Exercícios regulares, a ingesta hídrica apropriada. Eu tenho que ver se meu paciente não tem um problema respiratório. Esse passarinho eu vou jogar ele no lixo. A vacinação pneumocócica, as imunizações anuais contra a gripe. Então, isso é muito importante. Ele tomar as vacinas e aí sucessivamente. A prevenção de contato com pessoa doente, além da cessação do tabagismo. Muito importante. Quanto à internação, atentar para os reflexos da tosse. A realização de respirações profundas, porque diminui a capacidade pulmonar e a eficiência da tosse, predispõe a infecções respiratórias, como a atelectasia. É outra coisa importante, que nós temos muito nos idosos, tá? As infecções respiratórias mais frequentes no idoso são doenças crônicas, dentro dos grupos a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a DPOC.
tá? A asma, doença restritiva, como fibrose pulmonar, idiopática e pneumonias. E muitas das vezes a gente tem muito paciente com pneumonia. Nós temos um problema sério aí com esses idosos. DPOC, que são doenças crônicas e progressivas, de morbidade, mortalidade em todo o mundo, inclui a efizema pulmonar, a bronquite crônica e a doença inflamatória das pequenas vias aéreas, sendo mais comum a superposição desses quadros. Nós temos um problema sério. Oi? A pneumonia, a DPOC, né? Eles tendem a eles ficar muito tempo acamado, alguns, né? Aí desenvolve, né? Mas se é um idoso ativo, não desenvolve, né? Só quem está acamado, mais acamado, né? Isso. Eles podem ter um pouquinho também, esse idoso que é ativo. Só por causa dele estar fazendo uma atividade, andando, fazendo e acontecendo, é mais difícil. É mais fácil no idoso acamado. Perfeito? Entendi. Perfeito. Na clínica, os pacientes apresentam dispneia, dificuldade para respirar, que é um sintoma mais de incapacidade, tosse com expectoração e intolerância ao exercício. Apresentam sinais de hiperinsuflação pulmonar, desconforto respiratório. Eles têm muito desconforto respiratório. Em sua evolução, a importante na troca gasosa, como a hipoxemia e a hipercapnia, dois problemas sérios que a gente acaba tendo com o idoso. Perfeito? Então, aí para vocês conhecerem um pouquinho. Aí a fibrose pulmonar, ó, tá vendo, gente? A fibrose pulmonar, ó, o pulmãozinho como tá, é uma doença com maior frequência de quinta a sexta década de vida, caracterizado pela fibrose das paredes alveolares. Geralmente desencadeia por um processo inflamatório crônico, ó, tá vendo, ó? Olha aqui. Fibrose dificulta a difusão dos gases, sendo a principal consequência no quadro de hipóxia, diminuição aí no oxigênio. E seguido de hipertensão pulmonar com copulmonales e morte, tá? Então eu tenho um problema sério. Parece que foi cozido aqui esse pulmão. Pneumonia é uma reação inflamatória do parênquima pulmonar decorrente de uma agressão por micro-organismos. Isso pode ser por bactérias, fungos e vírus. Então, pode acontecer muito, tá? Nas pneumonias. A população idosa é mais propensa a desenvolver pneumonia por vários fatores. Redução do mecanismo de defesa pulmonar, presença de doenças pulmonares concomitantes, com bronquites crônicas, efezemas e restrições ao leito. Foi isso que a nossa colega acabou de falar, tá? Com devida sequela de acidente vascular cerebral e demência em estado avançados, pois o traumatismo e quadro de broncoaspiração. É onde eles podem ter um quadro maior de broncoaspiração. A pneumonia constitui a principal causa de mortalidade por doenças infecciosas em pacientes idosos. E aí nós temos um problema sério, tá bom? Outra coisa também que acontece, a gente vai falar do sistema tegumentar. Nós vamos falar da pele. Essa pele aí, o que acontece? Ela sofre uma redução em número de colágeno. Torna-se mais rígida, quantidade diminuída de capilares na pele resulta em um aporte sanguíneo diminuído. Essas alterações provocam perda de elasticidade e o enrugamento e o arqueamento da pele. Então, ele fica aí mais totalmente enrugadinho, tá? Além disso, ocorre que a cerose, que é a seca e escamosa. Temos um problema sério, aí onde ele vai ter aquelas peles feinha. A pigmentação dos pelos diminui, a pele se torna mais seca, suscetível de irritação por causa das atividades diminuídas
das glândulas sebáceas e sudoríparas, e essa alteração no tegumento reduz a tolerância ao extremo da temperatura e a exposição ao sol. Então, eu tenho um problema sério, né? Olha de uma criança e olha de uma idosa, né? A estratégia para promover a função cutânea saudável inclui prevenção contra a exposição ao sol. Quanto mais eu tomo sol, mais problema na pele eu vou ter no futuro. O uso de creme cutâneo lubrificante, isso vai me ajudar. Se eu tomar sol nos horários, isso vai ajudar bastante. No horário das 10 e depois das 16. Prevenção. Prevenção de longas imersões na banheira e a manutenção da ingesta adequada de água. Então, quando eu coloco um pouquinho, vai aquele banho vai ajudar essa minha idosa, o meu idoso. O uso de protetor bloqueador quando exposto ao sol e após o sol da manhã. Então, quanto mais eu hidrato essa pele, melhor será. Tá bom? Sistema reprodutor. Vamos falar aí da mulher. A mulher vai perdendo o estrogênio e a progesterona, que cessa com a menopausa, o risco aumentado para osteoporose. Então, por quê? Ela começa na menopausa e ela vai ter aí, ela pode ter osteoporose, né? Por quê? Uma diminuição de cálcio, potássio, e aí sucessivamente. As alterações que ocorrem no sistema reprodutor feminino inclui o adelgaçamento da parede vaginal. Então, ele vai enlarguecer um pouquinho, tá? E ele não vai ter mais aquela lubrificação vaginal, né? Aonde, se vocês forem falar com algum idoso, aí ela vai falar, ai, filha, eu não faço sexo porque eu fico muito seca e me machuca. Aí você tem que orientar ela a comprar lubrificantes, né? O lubrificante à base de água, porque ela pode ter uma vida sexual ativa e normal, tá? Então, a gente pode ir falando. E com esse ressecamento, ela pode ter prurido e acidez diminuída, ela pode ter muita coceira, né, que acontece muito. A involução uterina dos ovários e os tonos diminuídos da musculatura, que aí pode dar uma puboxígia, resultando em uma vagina e perinos relaxados, tá? Então, essa musculatura vai estar relaxada. Pode ficar fazendo xixi toda hora e aí sucessivamente. Essa alteração contribui para o sangramento vaginal e para a relação sexual dolorosa. Nos homens, os idosos, o pênis e os testículos diminuem de tamanho, ocorrendo a redução dos níveis de androgênicos. A disfunção erétil pode desenvolver-se com a doença cardiovascular concomitante, o distúrbio neurológico, diabetes ou até mesmo, olha, que limita a tolerância ao exercício. Sistema reprodutor, promoção à saúde para homens e mulheres, manutenção de uma rotina diária, exercício físico, desempenho sexual melhorado. Tudo bem? Nossa, a internet está um pouco ruim hoje pro. Só estou com 3 alunas. O pessoal deve estar com a net tudo ruim. Alguém está me ouvindo aí?